O primeiro poder que atua na nação é o poder do Congresso. Vamos falar especificamente aqui da Câmara. Nós temos aqui na Câmara o líder, o presidente, que é o senhor Rodrigo Maia. O senhor Rodrigo Maia conhece muito bem, porque conviveu aí com o chefe do Executivo durante muito tempo. Então, tanto ele conhece o senhor Rodrigo Maia, como o senhor Rodrigo Maia também conhece o comandante da nação. E veja o que acontece. Aqui no nosso Congresso, aqui na nossa Câmara, que deveria ser a casa do povo, não representa o povo, não. Porque aqui nós temos aqui também líderes, como o senhor Rodrigo Maia, que tem muitos pecados. O seu histórico, seu DNA, são de pecados, como também os líderes de 33 partidos. Então, como nós temos que organizar a nação para ser reconstruída? Como é que nós temos que reconstruir a nação após pandemia? Primeiro, nós temos que ter aqui dentro da Câmara líderes da nação. Ou seja, isso aqui é a casa do povo. Isso aqui deve representar o povo, mas nunca representou. Nunca. Aqui os interesses aqui maiores são dos líderes. E eles conspiram contra a nação. O senhor Rodrigo Maia, por exemplo, é um líder que conhece todo o histórico. Aqui ele sabe muito bem o que é rachadinha, o que é rachadão. Tem aqui dentro dessa Câmara. Mas isso não é de hoje, não. São de muitos anos. Tem aqui também os líderes dos partidos. Quantos partidos nós temos aqui na nossa nação? Hoje nós temos 33 partidos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Não podemos conviver com a quantidade de partidos iguais ao que nós temos aqui. O número de partidos, primeira coisa que deveria construir para esse novo Brasil, seria realmente os 513 componentes que fazem parte da Câmara, construir um novo Código Eleitoral. Nós não podemos ter 33 partidos, não há necessidade de ter 33 partidos. Bastaria, no máximo aqui, 4, 5 ou 6 no máximo. O tribunal e eles aqui têm que criar uma reforma eleitoral. Há necessidade de ser construída uma reforma eleitoral que possa representar aqui a casa do povo. Isso aqui é a casa do povo. Aqui tudo é eleito pelo povo. Então deve ser construído aqui para o novo Brasil, para reconstruir esse novo Brasil, que aqui sejam líderes da nação, não líderes individuais, onde não representa os anseios da população. Veja o que acontece. Nós temos aqui 212 milhões de brasileiros. Nós temos 1,5 milhão de brasileiros que são top em qualquer lugar do mundo. São as ilhas de inteligência que o nosso país tem. E depois nós temos aqui 30 a 40 milhões de brasileiros que são formadores de opinião, que têm uma consciência bem clara da educação e do papel que deve ter uma Câmara, igual ao tamanho do nosso país. E temos aqui, mais ou menos, 60, 70 milhões de brasileiros que não têm, coitado, as informações, são os vulneráveis, são os invisíveis, que fazem parte da nossa nação. Eu quero também esses vulneráveis, eu quero trabalhar muito para eles também. Eu quero compor a nação com eles, mas, coitado, não tem cultura, não tem estudo, não tem formação. E temos o restante da população. Nós estamos falando de 40, com mais 60 dá 100, com mais 1 milhão. Então temos a metade da população dividida de pessoas que formam opinião, onde as leis que são construídas aqui para garantir o futuro da nação não são construídas com processo de isonomia. Ou seja, veja as empresas aqui no Brasil. Olha o que acontece com o cenário atual. Nós temos 90 dias aqui no Brasil, 90 dias, sofrendo com essa doença, com essa pandemia. Então temos aí 60 milhões de miseráveis ou de vulneráveis que não têm acesso nem aos R$ 600. Então estão sofrendo com a sua subsistência. Nós temos mais 30 milhões de pequenas empresas
Essas micro e pequenas empresas é que garante hoje toda a empregabilidade da nossa nação. Esses pequenos empresários. É eles que garantem o emprego, é eles que garantem a economia, é eles que garantem os tributos. Nós temos aí, dentro da nossa nação. 90 dias sem atividade comercial deixam 94% da população desses pequenos empresários em situação muito complicada, numa situação desesperadora. Entra no desespero. Por quê? Porque não consegue cumprir com as suas obrigações. E essa mesma Câmara aqui, ó, essa mesma Câmara cria no passado os empresários, os que têm piscina de relacionamento com eles aqui, criam situação tributária totalmente diferente dos mais vulneráveis. Ou seja, nós precisamos, a primeira retomada que essa Câmara deve realmente ter, é fazer com que eles criem um sistema tributário que seja isonômico para todos os brasileiros. Mas não, os ricos aqui pagam menos impostos, os ricos têm mais benefício. Todos os benefícios sociais aqui é para os grandes empresários. Então, eles ganham mais ou menos aí 20 ou 30 anos de isenção tributária e eles ficam aqui no Brasil. Quando eles perdem esses 20 anos, eles pegam e vão embora para a nação. Por quê? Porque o sistema tributário brasileiro não existe no planeta. E o que acontece? Aqui os mais fortes têm os benefícios sociais dos tributos. Aqui os mais fracos são penalizados. E os invisíveis, aí sim. Então é um sistema tributário totalmente doente, totalmente enfermo. Mas eles são doentes não é por essa pandemia não. Há mais de 7, 8 anos que os custos do Brasil não são cobertos com todo esse avalanche de tributo. Nós temos mais de 7 anos aqui na nossa nação, onde não bate, a contabilidade não fecha, receita com despesa. Mas por quê? Devido a essa desproporção e dessa diferença de tributos que a nossa nação enfrenta. Então a primeira coisa que nós temos que cobrar aqui da Câmara são leis sólidas para que seja construído um novo Brasil, onde o princípio do tributo seja isonômico para todos os empresários brasileiros. Tá? E outra coisa, fora também, aqui, igreja não paga tributo, instituto não paga tributo, fundação não paga tributo. Então, tudo isso nós temos que levar para o debate. Nós temos que debater para as igrejas, instituto, fundação, poder realmente pagar os tributos iguais para todos. Temos que usar uma Câmara que represente o povo, que esteja aqui todas as leis do futuro da nação, que seja igual para todos. E outra coisa, aqui o senhor Rodrigo Maia já tinha que estar virtualmente caçando aí os direitos desse Eduardo Bolsonaro. Quero falar sobre ele. Foi o deputado federal da história mais bem votado por São Paulo. 1.800.000 votos. Não pode um deputado que for o mais votado no Brasil ser eleito democraticamente e estar conspirando contra essa casa aqui para um golpe, para o fechamento. Então, senhor Rodrigo Maia, o senhor com seus líderes seja sério. Já comece a fazer a cassação e colocar esse Eduardo Bolsonaro já e fazer com que ele seja exonerado da Câmara dos Deputados. Não pode um deputado federal com a maior votação ficar afrontando a sociedade, a população e vocês que são conviventes também, não ter realmente caçado. Por favor, essa é a primeira medida que o senhor tem que tomar na Câmara. Fazer com que o senhor Eduardo Bolsonaro seja caçado. Por quê? Porque teve a maior quantidade de votos na Câmara e fica realmente pregando, incentivando o fechamento do Congresso. Não pode, isso é inaceitável.